a primeira reação do seu filho frente a uma dificuldade é o choro, vocês costumam dizer, o fulano chora por tudo, tudo é motivo de choro. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre essa questão desse choro a todo momento. Vem comigo! Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga. Estou aqui hoje para conversar sobre uma questão que os pais têm me trazido muito. Meu filho chora por tudo. Ele não sabe dizer o que quer, tudo ele chora quando é contrariado, quando se chateia com a amiga, com o irmão, com os pais, e essa reação do choro é constante lá em casa. E aí a gente precisa pensar o que pode estar acontecendo com essa criança para que ela não consiga se comunicar de outra maneira. Não tem problema chorar, eu sempre digo, a gente pode chorar, pode sentir, mas a gente precisa também encontrar outros canais de comunicação, outras formas de comunicação. O que acontece é que muitas vezes, quando essa criança está chorando, ela está dizendo de algo que ela precisa e não está conseguindo se comunicar de outra forma. E aí, para que a gente cuide de ensinar essa criança, para que ela aprenda outra maneira de comunicação, isso é algo que a gente precisa treinar e ensinar a criança. A primeira coisa que a gente precisa entender que acolher a necessidade que ele tem, mesmo que a gente tenha que dizer não. Né? Como assim, Roberta? Eu acolho aquela criança no que ela está sentindo, na necessidade do que ela está sentindo. Por exemplo, se ele está chorando, eu acolho aquele choro e digo, olha, eu entendo que você me parece que está muito chateado, porque a gente não vai poder lanchar hoje aqui no shopping. Né? Eu entendo você. Isso não significa atender a criança. Acolher não é atender. Eu acolho aquele sentimento, aquela necessidade, ajudo a nomear. Por que é importante a gente dizer isso? Porque eu ajudo ele a nomear. Eu entendo que você ficou triste ou está chateado porque não conseguiu tal coisa. E aí ele começa a elaborar isso. E aí eu digo, mas não é possível que a gente te atenda nesse momento. Isso é importante. Esse cuidado, esse respeito também para dizer não. O não é super importante, mas o respeito para dizer esse não, ele é fundamental. Outra coisa que a gente precisa ficar atento é, ele precisa ser compreendido. Não ser compreendido, gente, é muito doloroso. Né? Tenta lembrar aí, você adulto, das situações, ou numa discussão de casal, ou no trabalho, enfim, um pouco mais acalorada, e você diz uma coisa e outra pessoa não te compreende. Né? Não entende o que você está dizendo, o quanto isso vai gerando uma sensação de angústia, de injustiça, a criança também. Então, às vezes é muito mais simples a gente dizer, olha, nesse momento eu não posso te atender, mas vamos fazer o seguinte, me dá 1 hora, me dá meia hora que eu vou me sentar e vou atender o que você está me pedindo. Né? Eu tô falando isso porque eu me lembrei de uma experiência ontem com a minha filha. Ela queria que eu lesse um livro, eu estava terminando de fazer uma atividade minha e eu disse, olha, calculei mais ou menos o tempo, quando esse ponteiro girar aqui, você volte que a gente vai ler os livros que você quer e eu vou tirar um tempo com você. E ela é daquelas assim, insistentes, e ela foi chateada. Falei, tá bom, e ela ainda foi aborrecida, mas deu tempo, ela voltou. Então, foi importante eu dizer para ela que naquele momento eu não poderia atendê-la porque eu tinha algo importante que eu precisava finalizar, mas eu entendi que ela queria esse tempinho. E eu disse para ela, eu entendo que você queira, eu também quero, mas eu preciso fazer isso aqui, entende? Então, quando a gente diz isso, a gente consegue atender essa criança. E ela não precisou chorar. E isso é um treino, né? A gente precisa o tempo todo fazer esse treino com eles para que eles vão entendendo que não é necessário chorar, birrar, espernear, que as coisas vão ser resolvidas na medida do possível. Atender uma criança é muito diferente da gente considerar. Atender seria eu parar tudo que eu estava fazendo, atrasar o meu trabalho, não complementar a minha tarefa e ir lá atendê-la. É diferente de considerar. Nesse caso que eu contei para vocês, eu considerei a necessidade dela, considerei a forma de falar com ela, uma forma justa, respeitosa, considerando o que ela estava sentindo e o que ela estava pedindo.
é diferente de atender. Atender é largar a mão de tudo e ir lá fazer o que a criança quer, o que também não ensina nada, muito pelo contrário, né? Causa mais prejuízos. Considerar a outra criança e considerar também a gente. Isso é muito importante. E crianças maiores que continuam com esse comportamento de chorar sempre para tudo que querem ou para quando são contrariados, mesmo maiorzinhas de 6, 7 anos, a gente precisa investigar algumas coisas que eu sempre investigo. Tempo de qualidade, essa criança está sendo atendida no seu tempo, na necessidade dela de ter um tempo de qualidade com a gente, né? Você está conseguindo encher esse copo do afeto para que ele consiga fazer outras coisas? O que está acontecendo? Essa criança está aprendendo a lidar com a frustração? Essa criança consegue nomear o que ela sente? Ai, agora eu fiquei muito chateado, agora eu fiquei muito triste, agora eu senti medo. Ele consegue nomear? São etapas que a gente às vezes chega lá nos 7, 8 anos, a criança pulou, não teve essa educação emocional, pulou, chegou lá e hoje não sabe dizer do que é, do que sente, como se sente nas situações. Ah, fiquei muito incomodado, me senti desconfortável, não fiquei à vontade, né? Às vezes o meu do meio fala, eu não fiquei, mamãe, muito à vontade, me senti desconfortável, às vezes quando tá com os amigos do maior que já é adolescente. Eu acho isso incrível, ele conseguir ter essa amplitude de repertório verbal mesmo para dizer daquilo que sente. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. A criança que consegue dizer, ela vai precisar expressar dessa forma, às vezes choro, birra, com uma frequência muito menor, porque ela consegue dizer, expressar e pensar sobre isso de uma outra maneira. E quando a gente vai fazendo tudo isso, né, ajudando essa criança a nomear, identificar, dizer de si, dando esse espaço, abrindo essa porta mesmo da comunicação, a gente ajuda eles a desenvolver novos recursos para lidar com os momentos. Né? Ele não precisa mais o tempo todo chorar, birrar, bater o pé, bater a porta, porque ele ampliou esse repertório. Isso faz toda a diferença na convivência. Aquela criança que sai bater na porta, bate o pé, chora por tudo, talvez o que falte são outras formas de lidar com isso, uma ampliação desse repertório. Coisas que eu digo pra gente nunca dizer para essas crianças que choram, né? Nem para as crianças sensíveis, que é lá do outro vídeo, nem para essas crianças que estão chorando um pouco mais para lidar. Ah, esse menino chora por tudo, vive chorando, chora à toa. A gente precisa investigar, porque muito provavelmente se está chorando é porque tem algo importante incomodando, né? Muito provavelmente tem algo que ele não está sabendo ali lidar, administrar, entender. Então é fundamental que a gente tenha esse cuidado para não rotular os nossos filhos, porque senão quando a gente rotula, a gente coloca eles num enquadramento, numa caixinha, numa prisão, que depois fica muito difícil sair, né? Fica muito mais cristalizado esse tipo de comportamento. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar. Compartilhe com outras pessoas que vocês acham que pode ser útil. Me sigam nas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Um beijo!